Olá! Hoje eu te convido a conversar sobre parentalidade, reconhecimento e perdão. A gente vai partir de uma situação concreta que eu vivenciei na vara de família para falar sobre quando os pais se separam e alguma desarmonia desse casal interfere no relacionamento entre pais e filhos. O meu nome é Josane Campos, esse é o canal Como Nossos Pais. Seja muito bem-vindo! Falei aqui em outros vídeos que eu sou psicanalista e que eu tenho uma atuação em varas de família e varas de infância. E essa atuação me permite estar em contato com pais e filhos num contexto de divórcio, de disputa de guarda, em que os nervos estão bastante à flor da pele, as pessoas estão muito chateadas, enraivecidas, e muitas vezes o interesse da criança ele vai ficando secundário, porque os pais estão muito mais preocupados em brigar e mostrar quem é que tá certo. E geralmente eu tô certo e o outro tá errado. Dificilmente as pessoas conseguem reconhecer, pelo menos inicialmente, que cada um tem uma responsabilidade naquela situação, que cada um também precisa reconhecer a importância do outro na vida da criança. Cuidar e educar uma criança é uma tarefa tão prazerosa quanto árdua. E vocês podem imaginar o quanto esses contextos, então, de divórcio trazem ainda mais dificuldades para essa tarefa. O termo parentalidade, que advém da psicanálise francesa dos anos 60, é um termo utilizado para marcar, então, essa dimensão de processo e de construção no exercício das relações entre pais e filhos. Então, quando acaba uma relação a dois, a conjugalidade, é muito importante preservar a parentalidade e encontrar maneiras de que o exercício, então, da relação entre pais e filhos possa acontecer, mesmo que a família já não esteja morando juntos. Fazer essa distinção é bastante desafiador e é especialmente difícil quando os casais se separam numa situação de briga, de mágoas. A gente sabe disso. Mas é muito importante para que a criança não seja prejudicada em seu desenvolvimento e ela tenha o direito de conviver com a sua mãe e também com o seu pai. Uma história que me marcou muito, porque ela nos ensina bastante a respeito dessas dificuldades que os pais enfrentam e o quanto isso tem consequências para a vida da criança. É um menino de 8 anos que tinha ido visitar o pai. A hora que a mãe foi buscá-lo, os pais brigaram de uma forma muito ruim e essa criança sabia que os pais estavam brigando por conta dela. E essa criança foi embora, a mãe levou a criança embora e essa criança ficou 2 anos sem ver o pai, sem ter notícias do pai, sem saber do pai. O pai, que tinha entrado com o processo, acusava a mãe de ter dificultado então o convívio com o seu filho. A mãe, por sua vez, acusava o pai de, durante esse período todo, não ter procurado a criança. E a criança, sem entender nada, do que tinha acontecido, ela só tinha entendido o quê? Que os pais tinham brigado por causa dela. Ela dizia que ela não queria ver o pai. E aí, conversando bastante com ela, enfim, ela topou que a gente fizesse um encontro entre ela e o pai. Aí vejam só o que aconteceu. A mãe foi levar a criança, então, para esse encontro que iria acontecer no fórum, E aí, porque ele disse para mim que ele queria entender por que o pai e a mãe tinham brigado. E aí, então, no momento em que ele ia entrar na sala para conversar com o pai, ele se recusou violentamente, ele não queria. Aí eu chamei novamente essa criança para conversar separadamente, e aí ele me disse o seguinte: olha, não fui eu que briguei. Quem brigou foi a minha mãe e o meu pai. Se a minha mãe e o meu pai se entenderem, eu vou voltar a falar com meu pai. Agora, se eles não se entenderem, como é que eu vou falar com ele? Então eu reportei essa história para cada um dos pais, que entendeu qual que era a necessidade da criança. Na verdade, a criança não estava se recusando a ver o pai por algum problema que tinha havido na relação entre ele e o pai. Era porque ele viu que os pais estavam brigados.
E aí, como é que ele ia lidar com essa situação? Então, os pais resolveram conversar entre si, pediram desculpas um para o outro. E nessa conversa, eles puderam reconhecer a importância que cada um deles tem na vida da criança e o quanto isso estava sendo difícil para a criança. E a partir de então, elaborou-se um acordo, enfim, e passou-se novamente a ter as visitas do pai para essa criança. É uma história que, apesar do tempo que levou para ser resolvido, 2 anos, mas ela pôde ser resolvida entre os adultos. Então foi muito importante que os adultos pudessem reconhecer um ao outro como pais, reconhecer que tanto um quanto o outro tinham a sua responsabilidade naquela situação e que era importante que se perdoasse aquilo, era importante que aquilo ficasse para trás, para que então a criança pudesse retomar o convívio com o seu pai e pudesse, não só isso, ter a liberdade de falar do pai na presença da mãe, a liberdade também de falar da mãe na presença do pai, porque muitas vezes a situação é tão ruim que a criança sente que ela nem pode falar, como se ela estivesse errada em falar que ela viveu alguma experiência boa quando ela tá com a mãe ou quando ela tá com o pai, que ela percebe que aquele que ficou, que não estava junto, fica descontente, não gosta, né? Então é muito importante esse reconhecimento que os adultos fazem do papel do outro e muito importante fazerem essa distinção entre aquilo que fez mal para eles enquanto casal e que por isso não funcionou e não deu certo, e aquilo que eles também estão aprendendo na relação com a criança em serem mãe e serem pai daquela criança. Nessa situação concreta que eu contei para vocês, o motivo pelo qual os pais brigaram no portão e que a criança presenciou tinha a ver com o horário, o cumprimento do horário, mas o motivo latente mesmo é uma mágoa que tanto um quanto o outro ainda carregam em relação aos motivos pelos quais eles se separaram. E aí eu pude conversar com cada um deles a importância deles separarem isso, separarem essa mágoa, que eu não sei se eles vão conseguir em algum momento resolver isso ou não, se era proporcional à fúria que eles demonstraram naquele momento ao que realmente estava acontecendo, que era um atraso, né, no momento de levar e buscar a criança. Então cada um deles pôde perceber o quanto eles tinham se exaltado. Aquele erro, então, era algo que eles precisavam reconhecer e precisariam reparar um em relação ao outro, para que a criança pudesse ter tranquilidade para conviver, para ir e vir da casa de um para o outro em paz. Então foi através dessa reflexão e em respeito aos sentimentos do filho que esses pais puderam perdoar um ao outro e libertar-se da dor e da angústia que essa situação trazia. Saíram da posição de acusação mútua e passaram a se responsabilizar, a fim de que a criança pudesse retomar então o convívio com o seu pai. Bom, se você gostou de pensar a esse respeito, o quanto a parentalidade é fundamental na vida de uma criança e o quanto é importante que os pais se impliquem nesse processo, mesmo quando eles estão divorciados ou mesmo quando eles nunca estiveram juntos, espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão preocupados na construção do seu relacionamento com os seus filhos. Curta esse canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!